Olá, sou a Priscila Tácola, estou aqui apresentando o podcast do IACEP e a gente vem falar sobre temas relacionados à psicologia. São temas variados para a gente conhecer e levar esse conhecimento para o público em geral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um comentário, coloca temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para você. Né? E a gente está continuando agora sobre o tema de mulheres. Né? E eu trouxe hoje para vocês, para a gente conversar um pouquinho aqui, a Nayara Machado. A Nay vai falar sobre mulheres, carreira e maternidade. Esse é um tema que eu acho que está super em voga, que perpassa a vida de várias mulheres em diversos momentos, e eu trouxe a Nay aqui para falar um pouquinho para a gente. Nay, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui. Nay, conta um pouquinho, assim, como é que você chegou a esse tema, onde que bateu o seu interesse sobre falar sobre carreira e maternidade? Tá, então, olá pessoal, oi Pri, primeiro muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder estar aqui para falar sobre isso nesse mês tão importante para a gente, né? Então, me apresentando um pouco rapidinho, eu sou Nayara, sou psicóloga, né, formada pela UEL, e não caí nesse mundo logo de cara, né? A psicologia sempre esteve comigo, mas esse assunto de maternidade e carreira, de alguma forma, chegou até mim, obviamente, depois que eu me tornei mãe, né? Então, eu trabalhei por muito tempo, desde que me formei até 2020, dentro de organizações. E dentro das organizações, eu já vivia muito esse dilema acompanhando outras mulheres que sofriam, né? Sofriam por estar lá, por voltar de licença maternidade, ou por estar com o filho doente, não saber como lidar, por saber que às vezes se sentia devendo para a empresa, mas o coração partido porque precisava também dar conta de um, de dois, de três filhos, né? E toda o malabarismo que elas precisavam fazer. E aquilo já me tocava, né? Eu tentava de alguma forma conseguir acolher essas mães, mas eu só realmente consegui entender a dor delas quando chegou a minha vez, né? Quando eu tive o meu filho, o Theo, que tem 6 anos hoje, né? A Pri acompanha um pouco dessa história comigo. E foi quando, de fato, eu realmente consegui entender na pele, né? E aí eu percebi, caramba, essa dor é muito grande, e é uma dor crônica, né? Não era uma dor minha, né? Isso que eu acho que pegou muito pra mim, que aquilo que eu tava sentindo foi uma história que eu vi muitas vezes ser contada por outras mulheres em outros contextos, né? Algumas, às vezes, com mais estrutura do que eu para dar conta, outras, às vezes, com muito menos estrutura do que eu para dar conta. E aí eu percebi que tinha algo que eu poderia fazer, né? Eu sempre lutei muito por alguns direitos das mulheres, digamos assim, e depois que veio a maternidade. E eu lembro muito bem que na época teve um podcast que eu ouvi da Lu Ferreira, que é a Chata de Galocha, que ela falou sobre a maternidade. E quando ela falou aquilo, eu ainda nunca tinha estudado o tema assim a fundo. Para mim foi como se tivessem aberto uma cortina e falaram, olha, aqui tem um problema muito grande. E aí eu pensei, bom, onde temos um problema, devemos ter soluções, né? E aí foi quando eu comecei a estudar mais, ler mais sobre o assunto. E foi quando aí eu voltei a trabalhar, né? Eu estava de licença, voltei a trabalhar e percebi que realmente a minha vida não estava mais encaixando naquilo, né? Tudo aquilo que eu tinha como profissional antes de ter filho, eu me sentia um pouco inapta, né? Parecia que tinha uma incompetência ali de não conseguir fazer. Parece que daí a gente não é boa em nada, né, Nay? Exatamente. É essa sensação que a gente que nada eu dou conta de fazer, né? Não sou nem boa mãe, não sou boa profissional, não sou boa esposa e me sinto desejando em todos os aspectos, né? Porque a gente, na verdade, por mais que acho que eu já vinha estudando antes de ter filho, mas eu acho que tem algo que acontece ali que a gente nunca está preparado antes de viver, né? Então isso bateu muito para mim e ainda eu tentei, por uns 10 meses, eu tentei conciliar, né? E depois eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio e do conciliar, mas eu vi que pro modelo de mãe que eu tinha construído para mim, que eu também tive que ressignificar, aquilo não estava fazendo sentido, né? Então foi quando eu saí das organizações, comecei a trabalhar como autônoma, que é como eu tô até hoje, e esse tema entrou na minha vida, né? E hoje eu tô aqui com ele, levantando essa bandeira aí. Sim, então acho que é importante a gente começar a falar sobre isso, né, Nay?
sobre o conciliar. Eu falo, nossa, porque eu falo que a maternidade, assim, pelo menos para mim, foi uma ruptura na minha vida. Eu tinha uma vida antes de ser mãe e teve uma vida depois de ser mãe, assim, não era mais a mesma vida. E assim, é uma coisa que todo mundo fala, ai, ser mãe é ótimo, ai, a maternidade muda a sua vida, mas ninguém fala sobre as grandes dificuldades que é a maternidade, entende? Tem um amor que é construído, tem tudo, tem as delícias, tem, mas nossa, tem muita coisa muito difícil. Tem muita dor envolvida. Tem muita dor envolvida. E eu acho que esse é o ponto, assim, que talvez a gente tenha que pensar. Como conciliar? Sim, e eu acho que aí entra, né? Primeiro porque vem essa sensação de que é pessoal, né? De que sou eu que não tô dando conta, de que todo mundo consegue menos eu, né? E eu acho que a gente hoje com as redes sociais é muito mais fácil de você cair nessa falácia, né? De que, nossa, olha aquela mãe, vai na reunião do filho todas as vezes, olha aquela mãe, consegue não dar tela pro filho. E a gente entra nesse mundo de comparação e aí junto com isso vem o sofrimento de eu não dou conta, e só eu não dou conta. E eu acho que tem alguns aspectos aí, um deles é que tem coisas que são estruturais, né? Tem coisas que não são, não é a gente que escolheu ser assim, o mundo tá posto do jeito que ele é e a gente tem que aprender. Os papéis das mulheres estão definidos para... Exatamente, e é uma luta muito grande, primeiro, da gente identificar o que desses papéis eu vou aderir, porque para mim faz sentido ser, e o que é uma imposição que talvez dentro da minha dinâmica enquanto mulher e enquanto família não faça tanto sentido, né? Então a gente conseguir ter essa clareza, o que não é fácil, principalmente quando você se torna mãe, você tá ali num buraco, num limbo da identidade, né? Sim. E eu acho que até assim, o que é o conciliar? Porque eu vejo muitas vezes um discurso que é o equilíbrio. E o equilíbrio eu acho que ele soa meio artificial e meio utópico, porque quando eu penso em equilíbrio, eu penso em eu sou uma mulher e eu tenho esse papel, esse papel e esse papel, e eu vou dividir eles em partes iguais, e se eu conseguir dar conta de tudo do jeito que tá, então tô tendo sucesso nisso. E eu acho que quando eu mudo, né, de equilíbrio para conciliar, é entender que eu acabei de me tornar mãe. A dedicação que eu vou ter que ter para esse papel, nesse momento, talvez não, né? Vai ser muito maior do que os outros papéis que eu tinha antes, né? E que esse ajuste de tempo e dedicação, ele é uma eterna reciclagem que eu preciso fazer, né? Então, quando a gente nos tornamos mães, é muito comum e normal, eu acho, embora não seja fácil, a gente deixar muitos outros papéis de lado para mergulhar nesse papel. Conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguindo reaprender a organizar de novo, né? Todos os recursos de tempo, de energia, o recurso emocional, né? Então, é entender que hoje eu vou dever um pouco pro meu trabalho. Mas aqui eu tô vivendo um outro momento, e nesse momento aqui, que eu tô focada num projeto, talvez eu deva um pouco como mãe. Nesse outro momento eu vou dever um pouco como esposa, né? Então entender que o conciliar não é o estar o tempo inteiro dividindo quem eu sou em partes iguais e entregando isso o tempo inteiro com sucesso, né? Não, é entender que é o famoso equilibrar pratinhos. Isso, eu tô com essa imagem do pratinho, sabe? Eu tô pensando em vários pratinhos que são coisas importantes na vida. Tem aquele que a gente vai estar sempre alimentando para ele girar mais rápido. Tem aquele que só de vez em quando a gente vai lá e vai botar ele para girar. E tem aqueles que a gente vai deixar cair porque eles simplesmente não são mais importantes na nossa vida. Ou até, né? Pri, talvez tenha um que caia sem a gente querer que ele caia e ele vai quebrar e eu vou ter que lidar com isso, vou ter que ver se eu vou consertar, como que eu vou gastar o tempo para consertar, ou se eu posso olhar para ele e falar, não, eu achei que eu precisava desse prato, mas eu acho que eu não preciso mais tanto dele, eu posso deixar ele aqui e pegar um outro prato, ou não pegar nenhum e ficar só com os que eu tenho, né? Então eu acho que o conciliar vem muito de uma consciência de que somos falhas, entendeu? E isso é muito difícil, eu acho, né? E está tudo bem, né? Somos falhas e está tudo bem. Sim, e está tudo bem. E eu estou sendo boa apesar de falha. Isso. Né? Que eu acho que, para mim, foram muitos esforços, né? Assim, no sentido até de entender quem é a mãe que eu quero ser, quem é a profissional que eu quero ser, porque esse planejamento de quem era a mãe que eu queria ser
é aquela história, né? Existe várias mães perfeitas. As mães ideais, aquelas que não têm filhos, né? Porque as que têm, nenhuma delas é. Então, Sim. quando a gente planeja na nossa cabeça que mãe que eu quero ser, é tudo lindo, né? A mãe que isso, a mãe que aquilo e tal. E aí, a hora que chega aquela criança, aquele bebê na sua mão, que planos foram esses que eu fiz quando eu não tinha um bebê nas mãos? O quanto desses planos são coerentes, né, com o que eu posso ser de verdade, né? Então, acho que o conciliar vem muito, eu acho que dessa concepção de vida real mesmo, né? De entender que existe falha e não existe... E não é incompetência. A falha não é incompetência, é o reflexo do mundo como ele está posto, né? E junto com isso, a gente está falando de falha, né, Nay? Junto com a falha vem a culpa. Porque a culpa vem muito forte na hora que a gente vê que a gente não está dando conta de tudo, né? E daí eu fico pensando assim, tem aquela frase clássica, nasce uma mãe, nasce a culpa. Daí eu falo, gente, mas isso é cultural, por que que precisa ser assim, né? E a culpa vem muito forte na hora que a gente se vê falhando. Sim, eu acho que também é essa questão que a gente já estava falando, né? Do quanto a gente pensa que a culpa é pessoal, né? É a minha inabilidade, é a minha insuficiência, né? E eu acho muito injusto a gente pagar uma conta de uma coisa que está na estrutura, né? Eu estava até lendo um livro algum tempo atrás que fala sobre maternidade e carreira e eles falam assim, é utópico e chega a ser uma piada a gente trazer para o âmbito familiar e pessoal um problema que é social, né? Quando a gente está falando do que se espera de uma mãe, do que se espera de uma profissional que é mãe, né? Então existem muitas coisas aí que não são inabilidade nossa. E eu acho que quando a gente coloca essa conta, porque aí vem aquilo assim, não, se eu me organizar certinho, eu vou conseguir. Não, se eu conseguir contratar uma babá, se eu conseguir pôr na melhor escola, não, é algum problema na minha logística, eu que não estou sabendo distribuir, né? E aí é óbvio que vai vir a culpa, porque eu torno tudo pessoal. E nem tudo isso é pessoal, né? Então, a gente vai sentar e chorar? Não, mas eu acho que quando a gente tem essa noção de que tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que talvez sozinhas não vamos conseguir, a gente consegue também abraçar a nossa insuficiência, de dizer, não, pera, eu tô fazendo o melhor que eu posso dentro das condições que eu tenho para fazer, né? E eu acho que esse é algo, né? Eu trabalho com esse público de mães, né? Então é algo que o tempo inteiro eu tô lembrando elas. Você tá olhando para tudo que você tá fazendo? Porque a gente olha sempre para tudo que a gente não fez, né? Você tá conseguindo enxergar? E isso que você não tá fazendo, você tem consciência de por que você não está fazendo? Vamos lembrar, né? Porque aí é também esse esforço, né? Às vezes chega o final do dia, a gente está morta de cansada e pensa, putz, eu tenho que fazer a tarefa com meu filho. Essa semana mesmo, né? A gente voltou de viagem e o Theo vai para o integral 2 vezes na semana. E agora ele está no 1º ano, então agora começaram as tarefas, né? Sim. E eu me propus vou fazer as tarefas com ele, porque eu sou uma boa mãe, né? Porque uma boa mãe, gente, é assim, é brincadeira, tá? Mas é aquilo que a gente constrói pra gente. Constrói pra gente, isso, do ideal. Exato. E aí, eu já vi que a gente voltou de férias e eu não ia conseguir fazer a tarefa. E aí eu já percebi que isso me irritou, porque eu queria conseguir fazer a tarefa e eu não estava conseguindo, então eu não estava sendo uma boa mãe. Sim. E aí é aquilo, né? Porque se a gente não parar para se olhar, já começa, né? Isso, a pegar culpa, a se chicotear, porque se eu não julgar. sou suficiente, porque eu não sou uma boa mãe, porque se meu filho tiver algum problema no futuro, fui eu que causei isso nele. Eu não tô conseguindo sentar, é meia hora, 15 minutinhos, eu não tô conseguindo entregar 15 minutinhos para fazer a tarefa com ele. Aí eu falei, não, pera, Nayara, calma, é uma semana. Atípica. São os pratinhos. Esse pratinho dessa vez não vai ser meu. Peguei a agenda. Olá, prof e tal. Você pode fazer a tarefa, porque eles têm o contraturno, então no contraturno tem a opção de ajudar com a tarefa. Você pode ajudar com a tarefa tal do Theo para amanhã? Aí ela foi a agenda para a escola e no outro dia voltou. Oi, Nay, claro que sim, ajudamos. Falei, cara, olha...
não foi tão eu difícil. Tenho esse recurso, né? Eu posso contar com outras pessoas. Isso. Eu lembro quando a gente teve uma festa junina também, que eu queria levar, eu sempre levava um bolo de milho que a minha sogra que faz e é muito gostoso. E daí chegou a outra festa junina, não deu pra ela fazer. Aí eu falei pro meu marido, nossa, eu queria tanto saber fazer o bolo de milho que a sua mãe faz pra eu poder levar na festa junina, porque sempre faz tanto sucesso, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, se permita ser a mãe normal que pode passar na padaria e comprar qualquer coisa e levar. E daí eu falei, caramba, é verdade, tipo, tá tudo bem. Né? E às vezes a gente não tem as outras pessoas ao nosso redor também pra lembrar Isso. de que a mãe suficiente é suficiente, não precisa ser a mãe idealizada. Isso. E é quando a gente acaba caindo também nisso, né? Então, eu acho que a culpa, obviamente, tem uma questão estrutural. Eu acho que tem perfis, né? Algumas mães que, por algumas características pessoais, se culpam mais, outras menos. Mas eu acho que essa clareza de que nem tudo é sobre a gente. E outro ponto, o que realmente é importante pra mim? Isso que eu tô pensando. Né? Que eu acho que essa é a reflexão principal, assim, porque na hora que a gente fala sobre maternidade e carreira, a gente tem que pensar assim, sim, eu sou uma profissional, sim, eu sou mãe, mas eu também sou filha, eu também sou esposa, eu também sou irmã, eu também sou amiga, eu também cuido de mim, eu tenho a minha própria relação comigo. E na hora que eu penso em tudo isso, eu falo, nossa, minha vida tá um caos, não tô conseguindo dar atenção pra amiga, não tô conseguindo ser uma boa mãe, não tô conseguindo ser uma boa filha. A gente começa a se questionar sobre tudo isso, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E daí vem a culpa. E uma coisa que na hora que a gente fala que é estrutural, assim, que existe uma gama de pessoas cobrando de que você precisa desempenhar tudo isso, de que você precisa dar conta de tudo isso. Então, assim, depois que a gente tem filhos, eu fui uma das primeiras do meu grupo de amigas a ter filhos. Gente, era impossível continuar saindo com as minhas amigas, elas saíam, elas se encontravam, não sei o que, eu falava, ó, não posso. Thiago vai ter que, 9 horas da noite, estar dormindo, não vou encontrar com ninguém. Então, assim, delas falavam, agora você só vive pro filho. Tava todo mundo na festa, dava hora, eu falava, gente, eu vou embora. Ai, que chato, deixa ele dormir aí, ai, que problema. Então, assim, existe uma cobrança o tempo todo sobre o que você tem que desempenhar e parece que todos os papéis têm que ser desempenhados com excelência. Sim. E daí, quando vem essa fala de fora, traz culpa. Total. Quando vem uma fala igual a do Rony, que ele te acolheu e falou, Nai, tá tudo bem, seja igual às outras mães, só passa na padaria e compra um bolo, né? Que faz todo sentido, assim. Então, eu acho que é isso, assim, talvez a gente pensar sobre isso, de quem dentro dessa sociedade faz com que a culpa aumente e talvez essas pessoas a gente tem que conseguir olhar com bastante filtro sobre o que realmente é importante para mim e quem traz essa sensação de que, olha, tô aqui para ajudar, eu tô aqui para te lembrar. Isso, e que isso aqui faz parte da vida, tá tudo bem e vamos continuar tocando. E tem que ser, porque senão fica insuportável, né, Bri? Até isso que você falou da cobrança, às vezes, que vem de outras mães em alguns momentos, né? E aí a gente entra na questão do julgamento, né? Então, eu, ao contrário de você, fui uma das últimas a ser mãe no meu grupo de amigas. Então, talvez eu em algum momento tenha sido, talvez não, eu acho que eu fui, né? Vou me colocar no lugar que eu tenho que me pôr. Mas acho que em alguns momentos eu fui a amiga que, ai, poxa, né? Nossa, você agora só fala de filho, ou então agora... Aí, só que não era uma mãe, eram várias. Então, ai, agora o assunto da fralda, ai, agora o assunto da mamadeira, ai, agora o assunto do não sei o quê. E pra quem não é mãe, isso é chatíssimo. Sim, exato, porque você não entende aquele assunto, né? Não é um assunto que é por si só gostoso, né? Sim. E às vezes nem pra mãe mas é necessário. Mas ela precisa compartilhar, Isso. Né? Então, sabe, até essa semana o Theo perguntou pra mim, mamãe, você já vacilou com alguém? Acho que ele tá aprendendo o conceito de vacilo e ele perguntou. Falei, claro, filha, mamãe já vacilou várias vezes. Com quem você já vacilou? E aí agora a gente conversando, o exemplo que eu dei foi de uma amiga. Falei, a mamãe vacilou com uma amiga da mamãe porque ela tinha acabado de ter filho e eu não tinha filho e eu acho que eu podia ter estado mais próxima dela e ela sentiu a minha falta e eu não percebi.
Então, nesses momentos a gente vai percebendo hoje, como mãe, com as expectativas, e não é nem expectativa, necessidades que eu tive de ser acolhida por outras mulheres, por outras mães, para conseguir me sentir melhor, eu percebo que eu falei como amiga em alguns momentos, né? Então, o quanto a gente também precisa entender o quão complexo é esse mundo da maternidade, né? Então, para a mãe ter paciência consigo mesma e também para as outras pessoas terem paciência com a mãe, né? Porque é muito desafiador. E aí, conciliando tudo ainda com as demandas, por exemplo, de um mundo profissional, aí fica assim, em alguns momentos, diria até insuportável da gente conseguir, né? Porque a impressão que eu tenho, pelo menos assim, é que a maioria das mães, principalmente as mães de crianças muito pequenas ou de primeiro filho, assim, a vida é trabalhar e estar em torno de cuidar daquela criança, assim, dificilmente consegue fazer outra coisa. E mesmo fazendo isso é uma exaustão, uma exaustão, que parece que não tem mais força para fazer mais nada, né? Quando a gente para, a gente dorme. É modo de sobrevivência, né? Total. Eu lembro que eu tava sentada no sofá e eu dormia assim, ó. Porque era tanto cansaço que eu não precisava nem estar escorada em algum lugar. Nada, só de eu estar ali. É uma exaustão. E assim, uma coisa que para mim fica muito evidente, né? Pensando na mulher enquanto profissional e mãe, eu lembro uma vez eu mandando um áudio para uma amiga minha indo para o trabalho e a gente conversa muito sobre isso, troca muito sobre isso. E eu falei, olha, às vezes eu sinto que é como se todos os dias eu fosse colocada à prova para saber se é isso que eu quero. Porque é tão difícil, é tão custoso, demanda tanta energia, demanda tanta luta, que você tem que querer muito. Você tem que querer muito dar conta de trabalhar e maternar de um jeito próximo, presente, né? Sim. Porque é muito exaustivo. Então, a luta para você dar conta do trabalho, ela é diária. E ela tá ali nas pequenas coisas, né? Nas pequenas... E assim, até a gente tá aqui hoje, né? Sim. Num domingo de manhã. Existe toda uma equipe por trás para que a gente esteja aqui hoje, né? E se essa equipe não estiver do seu lado, torcendo com você, a luta é muito mais cansativa, né? Então... e daí eu acho que é legal a gente falar sobre esse tema, assim, sabe? Eu penso principalmente, assim, de comportamento e mudança. Como é que a gente, depois que passou por esse furacão na vida, quer ter filho, como é que ajusta essas mudanças para que a gente consiga ter mais qualidade de vida, ter uma vida melhor, entende? Porque é um furacão, né? E daí, assim, como é que a gente ajusta? Como é que a gente faz para sobreviver a tudo isso? Então, eu acho que esse é um outro processo, né? Primeiro, eu acho que tem uma questão que é tempo, né? E a minha mãe sempre fala essa frase, e é uma frase que eu levo comigo, que é o andar da carruagem que acomoda as abóboras, né? Que às vezes a gente quer colocar as coisas no seu lugar antes da hora delas terem o espaço que elas vão ter pra gente saber aonde eu vou colocar, né? Então, algumas coisas demandam tempo, né? Então, às vezes, algumas clientes chegam até mim, acabou de ter filho, 3 meses, 6 meses, falei, calma que a tua vida de mãe tá começando agora, né? E uma outra coisa é aquilo que a gente falava, tudo que eu planejei como mãe, eu planejei antes de ser. Então, em qual lugar que eu estava quando eu fiz esse planejamento? O quanto eu tinha de noção do que isso ia implicar na minha vida para dizer, não, porque eu sempre falava assim, eu vou ser mãe, eu vou continuar trabalhando, é minha carreira, isso é muito importante para mim. Sim, isso é muito importante para mim. Mas eu só descobri a importância que isso realmente tinha depois que eu tive filho, e aí eu consegui olhar para as duas coisas e ver, tá, eu amo minha carreira, mas eu amo mais o meu filho, né? E daí eu preciso fazer ajustes na minha carreira. Sim, alguns que eu vou fazer intencionalmente, outros que a vida vai me obrigar a fazer. E aí eu vou ter que, com sofrimento, em algumas vezes, em muitas das vezes, com sofrimento. Mas eu falo, né, que os nãos ficam mais fáceis de serem ditos, né? Porque antes, algumas coisas no trabalho já me incomodavam. Só que eu ter uma clareza de por que eu quero dizer esse não, porque eu tenho uma outra coisa maior aqui, era mais fácil de dizer, né? Então, alguns nãos ficavam mais escancarados. Não, Nayara, isso aqui não tá fazendo sentido. Porque eu sempre falava, eu quero ser mãe,
eu quero continuar trabalhando, porque isso é importante para mim, eu quero chegar em casa melhor, para ser uma mãe melhor para o meu filho. Só que eu percebi que em alguns momentos isso não estava rolando. Muito pior. Acabada, destruída, e aí o mínimo de tempo que eu podia ter com ele, eu tava ali sufocada, irritada, com o celular na mão, respondendo coisa que eu nem sabia porque eu tava respondendo. Aí isso me acendeu um alerta. E uma conversa que minha mãe teve comigo, de Nai, você não precisa reproduzir o mesmo modelo de maternar que eu tive, porque você vive uma outra vida. Né? E às vezes a gente reproduz algumas coisas sem pensar também, né? Exatamente. Então, sim, planeje coisas enquanto você pensa em ter um filho, mas esteja, eu falo sempre da viagem. Você vai para uma viagem, você não conhece o lugar, você não sabe como vai estar o clima, algumas coisas vão acontecer coisas no meio do caminho, então você vai planejar um roteiro, eu quero almoçar nesse lugar, eu quero fazer isso, tudo isso legal, mas chegue lá e fique sensível ao que está acontecendo. Isso, que né? pode ser que vai dar certo e pode ser que não vai dar certo. E pode ser que não dê certo e não ter dado certo seja muito mais legal do que se tivesse dado certo. Né? Então, o pneu furou no meio do caminho, a gente ia naquele restaurante e não vai dar, então vamos nesse e você conhece vamos andar por essa ruazinha aqui para ver o que tem e tem oportunidade de conhecer algo legal. Né? E às vezes até lidar com essa. Agora fui viajar, choveu pra caramba. Eu ainda tô frustrada, porque a vida é também lidar com a frustração. Né? Então, eu acho que entra muito a gente entender isso, que eu vou ter que me ajustar conforme a maternidade chega, entender o que vai fazer sentido, o que não vai fazer sentido, quem são as pessoas que estão comigo nessa caminhada, né? Em alguns momentos, eu digo por mim, por muitas amigas, eu vou ter que militar, né? Já tive muitas lutas no meio do caminho e eu sei que eu terei muitas outras e farei todas as que eu precisar fazer. Porque eu tenho uma clareza do que é importante para mim, em termos de vida profissional e maternidade, né? Então, algumas lutas que a gente vai ter que ter no caminho, de mostrar para o outro, ensinar o outro. Seja o pai, seja a avó, seja a sogra, seja lá quem for, né? A gente tem que compartilhar isso. Eu acho que quando chega um filho na família, é um aprendizado para todo mundo que está ali, né? Então, os papéis, todo mundo está querendo muito exercer seu papel, mas ninguém tem clareza exatamente do que é esse papel, né? Então, as conversas precisam acontecer e eu, te interrompendo, né? Mas desculpa, mas é uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, sobre rede de apoio. Na hora que você fala dessas conversas e dos papéis, o que a gente tem que pensar é que as pessoas à nossa volta têm que ser a nossa rede de apoio. E elas só vão conseguir corresponder àquilo que a gente realmente precisa se a gente conseguir dizer a ela. Isso. Para a vó, eu preciso que você participe e me ajude de tal forma. Para o pai, eu preciso que você participe de tal forma. Porque se a gente não disser, as pessoas vão fazer aquilo que elas acham que é o certo. Que elas estão tentando ajudar. Acho que todo mundo ali, apaixonado por aquele bebê novo que chegou em casa, está tentando ajudar de alguma forma. Mas talvez a mãe não entenda aquilo como ajuda ou até atrapalhe. Então, como que a gente consegue dizer para as pessoas à nossa volta, para a gente conseguir de fato montar uma rede de apoio que nos ajude? Porque para mim o mais difícil do maternar é não ter uma rede de apoio. Total, porque é aquilo, para se criar uma criança precisa de uma aldeia, né? Isso. A gente precisa de muitas pessoas e às vezes a gente não sabe dizer porque a gente mesmo não consegue identificar, né? Eu acho que naquela bagunça toda, eu acho que eu não posso dizer, né? Então, claro, cada família tem uma dinâmica de funcionamento, cada pessoa tem a sua própria dinâmica, a gente ter a nossa clareza do que realmente eu preciso nesse momento, né? E nem sempre a gente vai ter. E eu também acho que tem um outro ponto, é que a gente entender que eu posso direcionar o outro, mas ele vai fazer aquilo que eu preciso do jeito que ele dá conta de fazer aquilo. Isso, e não é do jeito que eu faria. Do jeito que eu faria, só eu faço. Eu faço. Ele vai fazer do jeito dele. Isso a minha psicóloga me ensinou. Né, que eu acho que é muito importante perceber isso, assim, porque várias vezes assim, a gente fala, ficou com a avó, mas a avó fez isso, mas a avó não devia ter feito aquilo. Que saco quando fica com a avó, não sei o que. Eu falo, olha, quando tá com a mãe é de um jeito, quando tá com o pai é de um jeito, quando tá com a avó é de outro jeito, porque cada um tem um jeito de cuidar. E está tudo bem.
contanto que a gente saiba que quando tiver comigo vai ser do meu jeito, quando tiver com ele vai ser do jeito dele. E a criança precisa disso, né? Entender que cada um tem a sua individualidade e ela vai estabelecer uma relação com cada um de maneira diferente. Com a minha avó é assim, com meu pai é assim, com a minha mãe é assim. Então a gente também respeitar que os papéis e as identidades são diferentes. Eu acho que isso também diminui um pouco a necessidade de controle, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Só que permitir que essas pessoas sejam quem elas são dentro das relações. E isso também abre a gente para que a gente seja outras coisas, né, Pri? Porque ser mãe o tempo todo é cansativo demais. Nossa, demais. E eu acho, Nai, que ser mãe é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Para nós que fomos mães, sou muito apaixonada. Eu falo que a coisa mais feliz da minha vida foi ter filhos. Gente, eu sou apaixonada por ter filhos. Agora adolescentes, mas isso é um outro tópico. Mas eu mesmo assim sou apaixonada por ter filhos. Mas eu ainda preciso existir enquanto Priscila. Sim. Eu ainda preciso viver coisas que são valorosas e importantes na minha vida, sem ser só mãe. E são muitas outras, né, E são Pri? muitas outras, são muitas outras. E isso é tão gostoso, né? Quando a gente pode ser mulher, quando a gente pode ser esposa, quando a gente pode ser filha também, que dá uma saudade de só ser filha, né? Então, o quanto a gente se permitir estar nesses outros papéis, até para que a gente entenda isso, o que realmente eu preciso, o que me faz falta, ou o que não me faz mais falta, né? Sim. Então, é um processo que ele é individual, e se eu tô só ali vivendo aquilo, olhando para aquilo, e eu acho que no começo é natural viver muito isso, mas a gente tem que, né, no andar da carruagem, dar espaços para os outros papéis irem se acomodando, para que de fato a gente consiga, eu acho que, não vou dizer retomar a nossa identidade, porque eu não acho que é esse processo, né? Mas acho que é um retomar, porque eu acho que não volta o que era, né? É um construir uma nova identidade. Agora também com esse papel de mãe, né? Então acho que isso é muito, é um processo também muito especial e importante para os nossos filhos, de verem a gente exercitando a nossa identidade, né? Porque eu também penso muito nisso. Pera, o Theo precisa ver que agora é a mamãe que é o tempo dela. Agora, para mim, é importante ir trabalhar. Então, hoje, a gente conversando sobre o Dia da Mulher, aí ele falou para mim, mas por que a gente comemora o Dia da Mulher? Eu perguntei, porque as mulheres tiveram que brigar muito para poder fazer coisas que elas não podiam fazer, que só os homens podiam fazer. Então, a gente sair de casa num domingo para gravar um podcast e eu poder falar pra ele, filho, tô indo, tá? O que você vai fazer? Tô indo trabalhar. Isso. E tipo, tá tudo bem, eu não tô sendo uma mãe ruim por isso. Ele conseguir perceber que a minha sensação de fazer isso de estou feliz com o que eu estou fazendo, é importante também para ele. Isso, para a formação da identidade dele. Sim. Né? Dele saber que ele pode fazer escolhas, que ele pode se priorizar e que ele pode ser feliz e que ele pode desempenhar diversos papéis, né? E até eu diria no modelo de que nessa família o pai fica comigo para que a minha mãe vá trabalhar. Porque a gente lutou tanto porque a gente não enxergava isso, né, no passado. Então também tem esse outro contraponto, tanto de eu enquanto mulher, o que eu posso fazer dentro da dinâmica familiar, enquanto indivíduo, cada um deve olhar para seus próprios interesses e lutar e fomentá-los, né? Isso. E ninguém aqui nessa dinâmica familiar vive só em função da necessidade do outro. Então, quando a gente vai de férias com ele, vamos pra praia, mas eu não quero ir pra praia. Beleza, mas estamos numa família em que às vezes a gente faz coisas que você quer e agora você vai fazer coisas que os outros querem, né? É legal. Né? E uma coisa que eu sempre penso, assim, na hora que você falou, eu vim trabalhar e o Theo ficou com meu marido. Eu falo, oportunizar os filhos a estabelecerem uma relação com o pai. Né? Eu tenho algum relato de algumas mulheres que elas falam assim, meu marido não fica sozinho com ele, que ele fala que dá muito trabalho. Eu falo, nossa, mas daí tá privando o pai de estabelecer uma relação saudável com o filho sem precisar do intermédio da mãe. Entende? Porque as relações, elas são individuais. Se cada vez que o pai tiver que ficar com esse filho, é a mãe que tem que ficar intermediando, qual relação que esse pai tá criando com o filho, né? E assim, outra coisa, né? Dá trabalho? Sim, porque ter filho dá trabalho mesmo. No caso, é bem-vindo, é isso que acontece. Então, eu acho que é
eu falo essa questão da militância, né? Mas do quanto a gente tem que ter essa clareza de que é isso, para a criança estar ali, para que a gente possa executar tudo aquilo que a gente é importante, a gente precisa acionar essas pessoas, essa rede de apoio, precisa confiar, né? Eu acho que essa parceria que precisa existir em relação é isso, a forma como o Theo toma quando a gente dá banho nele, cada um tem o seu processo, mas os dois estão acordados de que ele tem que sair limpinho e assim assado. Isso. Ou então, na hora de fazer a tarefa, cada um tem um jeito, mas a tarefa tem que estar feita pro dia tal, porque ele tem que ter essa responsabilidade. Então, a forma que isso vai acontecer, ela é individual, de cada relação que se estabelece ali, né? É isso, e a relação com o pai é tão importante quanto com a mãe. Super. Né? Então, a gente tem que dar espaço. Eu acho que a gente tem que aprender a ter o espaço de coadjuvante também na relação com o nosso filho. Né? Nem sempre vai girar em torno do que a mãe dá, do que a mãe acha que é o certo. Claro, a mãe está ali sempre norteando, mas a gente tem que ser coadjuvante também nessa relação em alguns momentos. E você sabe, né, que você falando sobre isso, eu atendo alguns pais que o relato deles meu filho só vem falar comigo quando ele quer dinheiro. Isso é muito triste. Que é assim, esse pai talvez sempre desenvolveu o papel naquela casa de provedor. E ele nunca estabeleceu uma relação com os filhos que não fosse pelo intermédio da mãe. E conforme os filhos foram crescendo, o que os filhos enxergavam o pai? Como provedor. Então eles iam e pediam dinheiro, mas eles não se relacionavam. Sim. Né? E isso é muito triste, assim, esses pais olham essa dor agora. E às vezes já é mais difícil de conseguir mudar algumas coisas. Porque às vezes os filhos já estão adolescentes ou estão saindo de casa para fazer uma faculdade. Como é que cria esse vínculo? Como é que cria essa aproximação? E acho importante dizer, né? É mais difícil, mas não é impossível, tá, gente? Eu acho que sempre é tempo de construir relações saudáveis, mas exige um esforço maior. Né? Sim, e eu falo muito que é uma poupança, né? E que você vai colhendo. Hoje a gente colhe algumas coisas de escolhas que a gente fez quando ele nasceu. E eu tenho certeza que daqui 5 anos nós vamos colher coisas de escolhas que nós estamos fazendo hoje. Mas também tenho certeza que muitas coisas vão vir que não fui eu que escolhi. E elas vão vir e eu vou ter que lidar com elas, né? Então, a maternidade, ela tá sempre cheia de todas essas surpresas, né? E eu acho que isso é muito gostoso, só que ao mesmo tempo a gente não pode romantizar isso a ponto de não olhar para esses eu ia falar rombos, assim, mas coisas muito grandes que ela cria dentro da nossa identidade como mulher, né? Então, até pensando nessa questão da carreira, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando o quanto é essa questão da escolha, né? Eu preciso querer muito escolher trabalhar, né? E o quanto muitas mulheres já têm feito outros tipos de escolhas, ou não escolhas, né? Mulheres que não trabalham mesmo querendo muito, porque não conseguem, não tem como, né? Eu atendo algumas mães que têm crianças com desenvolvimento neuroatípico. É impossível, é insustentável que essa mãe trabalhe. Consiga trabalhar, sim. Né? Então, aí não foi uma escolha. Então, às vezes, por mais que eu tenha consciência do que eu quero, nem sempre vai ser como eu quero, só porque eu sei o que eu quero, né? E a gente tem que trazer, acho que nos colocar nesse lugar de humildade também, de entender que nem tudo vai ser sobre o que a gente escolhe. E normalmente, de novo, nesse lugar, é a mãe quem abre mão do trabalho. Sim. E não o pai. Na grandíssima maioria das vezes, né? Isso. Então, e por quê, né? E aí, de novo, a gente vai olhar para essa questão estrutural. E aí, mais uma vez, a gente tem muitas mulheres hoje que estão optando por não ter filhos. E aí, eu até estava ouvindo também um podcast falando sobre isso, quantas delas estão escolhendo porque não querem, de fato, não querem ter filhos, não querem construir esse tipo de relação, ou quantas apenas não querem abrir mão do que elas já têm e sabem que se elas forem ter filhos, elas vão ter que abrir mão disso. E isso é totalmente diferente, né? Sim. Uma coisa é olhar para a maternidade e falar assim, olha, não é para mim, não quero, não me vejo nesse papel e beleza. E outra coisa é, nossa, queria muito, mas eu vou ter que abrir mão de tantas outras coisas que também são muito importantes para mim, que eu acho que eu não dou conta. Sim. E aí, quantos homens a gente vê fazendo essa escolha? De tipo, queria muito ter filho, mas eu vou ter que abrir mão de muitas coisas no meu trabalho. Não, né? Então,
quais mudanças ainda precisam acontecer, né? E algumas mudanças são na nossa casa, outras mudanças são nas empresas, né? Outras questões são de políticas públicas e da maneira como está tudo posto. Só que é um movimento que a gente tem visto de muitas mulheres que, por um motivo ou por outro, estão entendendo que não vai rolar ter filho, né? E o que me dói é quando a gente vê que não é porque ela não queria ter filho, mas é porque ela percebeu... A estrutura da forma como é feita hoje, ela não conseguia enxergar isso cabendo na vida dela. Isso. E ainda bem que hoje ela pode pelo menos escolher isso, né? Escolho trabalhar e escolho não ter filho, porque até um tempo atrás nem essa opção não tinha. Eu vou ter filho e não era uma coisa que se pensava, né? Era uma coisa que só se tinha. Então, esses tempos eu conversava com uma amiga e falava assim, o segundo filho pra mim veio no fluxo. Tipo, eu tive porque veio no fluxo da vida. Tipo, é assim, a gente casa, depois tem o outro. E aí eu pensei, isso acho que aconteceu mais comigo no primeiro. O segundo, que eu não tenho, é porque eu já tive essa oportunidade de olhar pra minha vida e talvez eu entro nesse mesmo movimento de tipo... Até queria ter, mas vai dar uma trabalheira, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa que eu lutei tanto para ter pela segunda vez, que você luta a primeira. Aí você tem um filho, você tem que lutar pela segunda. Eu acho que eu não vou conseguir lutar pela terceira. Então, beleza, já sei o que é ser mãe. Muito legal também, é lindo, incrível, é um papel que eu exerço fazer, mas é isso, eu também gosto muito das outras coisas que eu faço. Né? Então... eu acho que são muitos desafios que a gente tem nesse caminho, né? E ter a consciência de que qual desafio eu escolho, qual me é empurrado e qual eu não... essa aqui eu não vou lutar, não. Essa guerra aqui eu não quero. Eu acho que isso não torna fácil, mas torna um pouquinho mais leve talvez, o nosso caminho. Também nessa palavra. Né? E eu acho importante pensar nisso. Assim, na hora que a gente pensa... sobre o maternar, de modo geral, assim, ou não, né, e a carreira, eu acho que a gente tem que pensar que não existe uma resposta certa. Existe o que a gente vai conseguir construir nesse caminho. Então, assim, tem algumas mães que na hora que elas se tornam mães, elas falam, olha, minha carreira não faz mais sentido na minha vida e eu quero escolher só maternar. Ok. Tem outras mães que falam, eu preciso muito da minha carreira, isso é importante, como que eu vou ajustar toda a minha vida para isso funcionar? E esse é um ponto importante, tá, gente? A gente precisa ajustar a vida para isso funcionar, porque para funcionar é muito difícil. Sim. E a gente tem que ajustar. Assim como tem outras mulheres que vão escolher, ok, eu não quero ter filhos porque isso não cabe na minha vida com a minha carreira, da forma como é estabelecida. E eu acho que o principal na hora que a gente pensa sobre isso é o respeito, né? Que a gente tem que respeitar que tem diferentes escolhas e que a escolha não é certa, né, Nay? A escolha individual é o que para cada um faz sentido, né? E a escolha pode mudar. Sim. Né? Porque a gente tá o tempo inteiro mudando, né? Então até essa cobrança de tipo, mas você falou que nunca ia querer ter filho, por que agora quer ter? Ou então, nossa, você falou que nunca ia abrir mão da sua carreira, e agora tá aí, né, cuspindo, e às vezes a própria mãe se culpa, né? Cuspindo pra cima e caindo na testa assim, porque... E a vida muda. A gente era uma pessoa quando escolheu e agora eu tô sendo outra pessoa e tá escolhendo uma coisa diferente e tá tudo bem também. Então é um processo de estar sempre se revisitando, né? E nessa identidade toda eu acho que é mais desafiador ainda, porque é isso. Eu acho que como tem muita mãe, todo mundo se sente no lugar direito de avaliar, porque eu sei o que é ser mãe, então eu sei o que é melhor para o seu filho, né? Então isso também é complicado, né? Não, e o problema disso é porque cada um parte do seu próprio olhar. E dos seus próprios valores, isso, né? Então, quando eu fui mãe ou eu sou uma mãe dessa forma, então eu olho pra mim e acho que o outro também tem que ser, né? E na hora que eu falo sobre respeito, é assim, cada um tem que olhar pra si e aquilo tem que fazer sentido pra si. E outra mãe vai ser diferente, outra vai ser diferente, a sua mãe foi diferente e assim vai ser. Né? E não querer que as pessoas sejam iguais. Ai, mãe não pode fazer isso. Olha o que aquela mãe tá fazendo. Você fala, gente, assim, cada um tá sobrevivendo. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? É o clássico, né?
Eu falo, cada um está sobrevivendo e está fazendo aquilo que pode da melhor forma que pode, né? Exato, né? E eu acho que a gente ter essa consciência, né? Entre mulheres, principalmente, de apoio. Me incomoda um pouco o discurso de que toda mudança que precisa acontecer nessa questão estrutural da mulher, cabe só à mulher, porque não cabe. Mas tem muita coisa que cabe também. A gente precisa olhar para essas coisas, né? Então, todo esse julgamento materno, né? Toda essa cobrança que existe de um modo geral, né? Do que a mulher pode, do que ela não pode, do que ela tem que, do que ela não tem que, da mulher que trabalha, como você está aqui, nossa, ficando até tarde numa reunião, mas e seus filhos, cadê eles, né? Então, só que eu acho que quando a gente consegue ter um olhar para nós de que quais são os meus valores e conseguir bancá-los, eu falo muito disso, sabe, Pri? Algumas coisas, valores que eu comprei após me tornar mãe, que hoje eu sou muito mais bem resolvida e que eu banquei coisas, como por exemplo o próprio amamentar, que eu fui muito julgada de várias maneiras. Falei, gente, essa relação é minha com meu filho e assim, você achou, que você não achou, olha pra mim. Acho que pela primeira vez eu descobri que quer ligar o botãozinho, sabe? Sim. Porque eu consegui levar isso com uma tranquilidade de que eu tava fazendo o que era melhor pra nós naquele momento, apesar de todas as dificuldades que isso envolvia, né? Então essa consciência que a gente consegue ter, né? Eu digo até a força que vem desse papel que a gente é. Ninguém conhece meu filho melhor do que eu. Ninguém. Eu conheço o cheiro, o contorninho da orelha, o formato da unha, eu conheço o que tá fora e o que tá dentro. E isso me dá uma propriedade, uma segurança para bancar algumas coisas que eu acho que eu nunca tive antes em nenhum outro aspecto da minha vida. Então, quando a mãe consegue também olhar para isso, se apropriar disso, algumas lutas também ficam mais fáceis, né? Sim, com certeza. Né? Você falou uma coisa que me veio o pensamento na hora, assim, na hora que você falou, às vezes a gente sai à noite para trabalhar, uma reunião de trabalho, e me veio imediatamente aquela frase, assim, com quem que está teu filho? Eu sempre falo, assim, as mulheres que vão trabalhar fora do horário habitual, normalmente elas são questionadas com quem que está o seu filho. Os homens não são. Não, por que será, né? Porque está no conceito da sociedade que o filho está com a mãe. Mas e você sabe que eu estava também estudando sobre o tema e pensando no mundo do trabalho, né? Que o mundo do trabalho se construiu para um homem que tem uma mulher em casa que está, isso lá atrás, lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos, e ele chega em casa e está tudo ali organizado para ele. Sim. Esse mundo aqui se transformou muito, né, esse mundo do bastidor. Super. As mulheres saíram das suas casas, né, muitas coisas foram acontecendo aqui, só que esse mundo aqui continuou rodando como se nada tivesse acontecido aqui. Aí essa mulher que saiu daqui e tá vindo para cá, o que acontece? A conta não fecha, né? Então, esse mundo se transformou, esse mundo foi muito beneficiado, porque esse mundo aqui se transformou, Sim. mas o quanto esse mundo mudou para que as coisas possam rodar aqui diferente, né? Então aí entra os nossos próprios esforços em casa, com os nossos maridos, com os filhos, com toda essa rede de apoio daqui. Peraí, a nossa casa precisa se transformar para comportar esse mundo aqui, né? E aí dentro das empresas, as organizações, os líderes, os diretores e toda a cultura organizacional também precisa fazer movimentos que acomodem essa mulher que é tão importante nesse mundo do trabalho, porque essa mulher continua sendo mãe, e que bom que ela é mãe, porque essa mãe está fazendo filhos que vão trabalhar um dia também, Sim. né? Então, tudo anda em cadeia, a gente não pode, é aquilo, né? A sociedade espera que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos e fosse mãe como se não trabalhasse, né? E isso não existe, e a gente às vezes se esconde numa realidade fingindo que as coisas são assim para parecer competente, mas os sofrimentos, que aí vem aquela culpa que a gente falou, Sim. entre tantas outras coisas, estão ali. Então a gente também precisa reformular o modelo de trabalho para que comporte, né? Acho que alguns movimentos ainda que tímidos têm acontecido, mas a gente precisa de muito mais. Né? Para que as coisas de fato possam fluir com mais naturalidade e que as escolhas possam de fato ser escolhas e não
coisas que são empurradas goela abaixo, né? E que está posto, né? Isso. Não precisa nem fazer um esforço, simplesmente está posto. Exatamente. Sim. Então tá, que ótimo, Nay. Nay, você acha que você gostaria de colocar mais alguma coisa dentro desse tema? Esse tema é super extenso, né? Eu falo Complexo. que a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso. Eu acho assim que, para mim, o que realmente importa é eu queria trazer para as mulheres uma dor que é minha, né? E que eu imagino que sejam de muitas, né, mulheres. O quanto a gente tem uma luta ainda muito grande, mas o quanto a gente precisa entender que essa luta vai acontecer nos movimentos diários, né? Da gente com a gente mesmo, né? Então a gente saber bancar as nossas escolhas, a gente saber qual luta eu vou querer lutar em relação a isso e entender a importância desse papel para além da maternidade, né? Desse papel profissional. Eu acho que não só como eu, né? Porque muitas mulheres da nossa geração têm uma identidade muito vinculada à carreira, a trabalho, né? A gente cresceu num lugar de que você é também o seu trabalho. Isso. Questione em alguns momentos o quanto isso é saudável, não, mas é uma realidade, né? E por ser uma realidade, eu preciso olhar para ela e lutar, e fazer as minhas escolhas, os meus movimentos, para que, se isso compõe a minha identidade, de que eu tenho o direito de exercer essa faceta, né? Não vou entrar no mérito das outras coisas que a gente também quer ser, porque são muitas, mas em relação a trabalho, é isso, eu vou faltar como mãe em alguns momentos, eu sempre falo, eu tô criando um trauma no meu filho, eu só não sei qual é. Aquele ali eu não vou criar, porque isso aqui não vai acontecer com ele, porque eu vou fazer diferente, beleza. A gente só não sabe qual outros, né? Então, mas aí ele vai para psicóloga também e conversa sobre isso, porque ser humano também faz parte, né? Então, a gente sair desse lugar de idealização como mãe, principalmente, porque eu acho que a gente até se aceita não dar conta enquanto profissional, mas a gente não se perdoa em não dar conta como mãe. Né? E para você poder lutar pelas questões profissionais, em alguns momentos sim, você vai ter que não dar conta como mãe, e isso não é ruim, não é errado. Isso faz parte do processo. Né? Eu acho que essa é a principal mensagem assim que eu queria deixar hoje, né? Porque é uma luta minha também aceitar isso, né? Então é um processo que a gente vai todos os dias olhando para o espelho, se repetindo um pouco, né? Tendo alguém que te lembre disso, né? De que você não precisa fazer o bolo, que você não precisa fazer a tarefa todas as vezes, né? Tenha momentos, tenha coisas que são muito importantes e olhe para elas e se revisite em relação a isso. Mas também deixe as coisas não serem só como você... Aliás, deixe não, elas não vão ser. Entenda e aceite que as coisas não vão ser do jeito que você construiu aqui. Né? Isso. E que mesmo assim elas podem ser muito boas. Com certeza, acho que isso é o mais importante. E permitir, né? Permitir acolher as coisas como elas são e viver esse processo. Exatamente. Com as dores e delícias, né? Sim. Sendo bem clichê. E bem verdadeiro, né? Exatamente. Nay, muitíssimo obrigada, adorei o papo de hoje. Estou super feliz de ter você aqui falando desse tema tão importante, assim, foi o que eu falei no começo, assim, permeia a vida de muitas e muitas mulheres. É um tema super importante da gente debater e eu falo que a gente é parte dessa mudança da sociedade. Quanto mais a gente traz esse tema, a gente traz o olhar sobre isso, a gente se permite debater, a gente faz parte dessa mudança e isso é uma revolução. Com certeza. Né? Em andamento. Exatamente, que ainda tem muitos capítulos pela frente, né? Exatamente. Pri, eu que agradeço, muito gostoso estar aqui, você sabe que eu te admiro muito enquanto profissional, enquanto mãe, então é muito gostoso estar aqui falando desse tema que eu gosto tanto, então também sou muito grata pela conversa e acho que é muito importante a gente ter esses momentos para poder falar disso de uma maneira bem despida de qualquer coisa, somos mães, somos profissionais e eu acho que a gente tem muita propriedade para falar sobre isso e assim, quem sabe, despertar um olhar diferente em outras mulheres que estão com o mesmo sofrimento. Então é uma iniciativa muito bacana e muito obrigada mesmo pela oportunidade. Legal. E Nay, deixa as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Quem gostou desse bate-papo aqui, como é que o pessoal te acha? Bom, eu tenho meu Instagram, onde eu estou lá trabalhando, né, diariamente,
como uma profissional autônoma, é @NayaraMachadoPsi, né? Atuo com saúde mental focada em mulheres, na parte de carreira e maternidade também, não só, mas é justamente essas coisas que a gente trouxe aqui. Então, estou lá, se você quiser me acompanhar por lá. Lá eu faço um pouquinho do meu trabalho e também atendo presencialmente e online para qualquer mãe que tenha essa dor aí, ou qualquer mulher que tenha algum tipo de dilema também voltado à carreira. Esse é o meu trabalho. Legal. E se vocês gostaram desse bate-papo que a gente trouxe aqui, deixa aí o seu like. Quem quiser comentar o que achou, tiver dúvida, quiser perguntar, quiser trazer um outro tema que a gente convide a Nay aqui numa próxima vez para um próximo bate-papo, deixa os comentários aí. E mande para outras mães, né? Outras mulheres Isso. que podem ouvir, que podem, às vezes não é para você, mas você conhece uma recém-mãe que precisa ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que também é muito bacana, né? Que legal. Tá certo então, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente!